Romanos capítulo de número 6, talvez um dos textos que nos últimos 34 anos nós temos proclamado estas verdades dia após dia, na expectativa, meu irmão e minha irmã, de que nós possamos ser não só libertados do pecado, como amadurecidos, transformados. Eu não prefiro a palavra reformado, porque reforma você aproveita alguma coisa do que já existia. E a Bíblia diz que nós fomos gerados de novo, regenerados, nascidos de novo, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, eu creio que o Evangelho, ele tem o poder, ele é o poder, não só tem como ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para libertar e transformar o homem. Nós não devemos abrir mão, meus amados irmãos e irmãs, deste fundamento, deste princípio de que a vida cristã é uma vida livre do pecado, liberta do pecado. Não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, porque Ele, Cristo, é a nossa vida. Ele é vida. O Deus que nos acolheu, o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, o Deus que preparou para você e para mim uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Este Deus, ele é Deus de vivos, ele não é Deus de mortos. É por isso que quando nós cristãos do pó que viemos ao pó voltamos, apesar de usarmos a palavra morte, nós não consideramos que a nossa vida é uma vida, ou pelo menos a nossa, vamos dizer assim, existência, é uma existência que termina na morte terrena, na morte do corpo. Não. Nós, você e eu, quando nascemos de novo, quando recebemos a nova vida, nós recebemos a vida eterna. E esta vida eterna nos capacita desde já, desde aqui da terra, agora, hoje, a vivermos a dimensão da eternidade. Por isso que a Bíblia nos chama a atenção exaustivamente, se eu assim puder dizer, para nós buscarmos o reino de Deus, pensarmos nas coisas do alto, não fixarmos os nossos pensamentos nesta terra, nem nas coisas desta terra, porque tudo que diz respeito à sua e à minha vida tem um propósito eterno. Gente, eu sei que isso é difícil da gente parar um pouquinho e avaliar e pensar e refletir, mas olha, a promessa de Deus para você e para mim é promessa de paz, é promessa de eternidade, é promessa de desfrute, de êxtase na presença da glória eterna de Deus. Alguns exemplos que nós temos é quando a Bíblia diz que Jesus foi glorificado com uma glória maior do que aquela que ele já tinha. Então, você imagina que o resplendor, que a presença, que a manifestação desta glória vai nos trazer, vai nos conduzir, vai nos envolver, vai nos permitir desfrutar de uma eternidade de gozo, de êxtase, de prazer, onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. É o ápice da perspectiva da nossa existência ou do nosso desejo, não é? Por que as pessoas se drogam? Por que as pessoas consomem drogas? Porque elas querem um nível de êxtase, de paz interior maior, mais intenso do que aquilo que nós podemos ter na nossa humanidade, na nossa sobriedade, na
bom senso, equilíbrio psíquico, mental. Aí as pessoas tentam esses caminhos das drogas, seja ela o álcool, seja outro tipo de droga, mas o importante é você e eu entendermos que a vida que nos está proposta, gente, Jesus suportou a ignomínia, esta palavra tão desconhecida, que é vergonha, desprezo, humilhação. Ele suportou isso pela alegria que lhe estava proposta. Foi feita uma proposta para Jesus. Jesus falou isso claramente. Sacrifícios e ofertas não quiseste daqueles que eram feitos na velha aliança. Corpo me preparaste. Então, eis aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus, quando ele vai para aquela cruz, quando ele experimenta a sua, a minha, a nossa morte no corpo dele, porque o que levou Jesus a morrer somos você e eu. A nossa morte, havia uma sentença sobre nós. A alma que pecar, essa morrerá. Como todos pecaram, todos têm que morrer. Se a salvação é universal, o que Jesus faz? Ele morre por todos os homens. Consequentemente, ele tem que atrair todos os homens a ele. Então, a nossa sentença de morte, a sentença de morte que estava sobre nós, vai sobre a vida dele. É por isso que a Bíblia diz que ele morreu de uma vez por todas. Ele não vai ficar morrendo todo dia. Ele morreu e foi ressuscitado. Agora ele vive. E esta vida ressurreta de Cristo, ela capacitou a você e a mim experimentarmos algo maravilhoso que deu a ele, a Jesus, a força, a disposição de experimentar a morte. Qual que é? A alegria que lhe estava proposta. Qual que é a alegria que foi proposta a Cristo? Olha Cristo, olha Jesus, Verbo, Palavra, Deus, Palavra. Você vai ao mundo, dá a sua vida pelo mundo, pelos homens, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João 3,16, ele vem e a proposta para ele é: você vai salvar os homens de uma maneira tão poderosa, tão plena, que eles serão feitos semelhantes a você. Eles vão se tornar irmãos seus. Eles serão semelhantes a você e a partir desta experiência, eles poderão ser aperfeiçoados, crescendo na graça e no conhecimento da sua existência, do seu existir, do seu ser. Você e eu crescemos, amadurecemos como cristãos, porque a graça que foi trazida a nós na pessoa de Cristo, lembra-se do texto? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esta graça e esta verdade, ela nos santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então agora nós crescemos. Qual que foi a alegria proposta para Cristo? Que você e eu nos tornaríamos irmãos dele, filhos de Deus, semelhantes a Jesus, crescendo para que, olha aí a bênção, na eternidade nós formássemos e experimentássemos como família de Deus, o qual este Deus, ou por ele tomamos o seu nome, família de Deus, na eternidade desfrutando da glória. Então, gente, se o morrer é lucro, porque nós já começamos a desfrutar do paraíso, não é? Aquele bem-estar maravilhoso. O viver é Cristo. Ele é vida. E sem a vida dele, nós estamos mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência, e eu queria só refletir com você mais uma vez nesta manhã, de algo que você e eu precisamos. Eu tenho falado bastante sobre isso. Gente, é uma decisão nossa, não é? Viver o cristianismo. A gente não pode ficar achando ruim, essa vida cristã é sofrida, olha, eu estou aqui na fé, mas é muito ruim isso, muito pesado. Meu irmão,
que se pode comparar à glória que está por vir? O que se pode comparar à proposta da eternidade, desfrutando da glória, da presença, do poder de Deus, o nosso Pai? Meu irmão, nós precisamos falar mais, pensar mais, refletir mais sobre isto. Tanto investimento, tanta energia, tanto tempo gasto, olha só, gente, em coisas terrenas, em disputas, em ter razão, em estar certo. Meu Deus, como eu quero mudar, Senhor, como eu quero ser mudado, como eu quero ser transformado, como eu quero me tornar uma pessoa que valorize menos as coisas e ame mais as pessoas. Como eu desejo trabalhar isso na minha vida, valorizar menos as circunstâncias interpessoais não é de problema, mas de pensar diferente. Eu não quero. Eu quero amar as pessoas que pensam diferente de mim, elas têm todo o direito de pensar diferente, sabe? Nós precisamos olhar para nós. Eu quero olhar para dentro do meu coração e saber quais são as intenções e motivações do meu coração. Eu quero saber o que está aqui dentro, o que governa aqui dentro, na minha alma, na minha mente. E aí Paulo fala assim, olha, se morremos com Cristo, versículo 8 de Romanos 6, cremos que também com Ele viveremos, Ele que é vida, meu irmão e minha irmã. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Meu irmão e minha irmã, a morte só prevaleceu, entre aspas, na vida de Cristo, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. É importante você entender isso. Não existe fracasso, não existe derrota na morte. Por isso que Paulo diz, o morrer é lucro. Olha que doideira, gente. Enquanto as pessoas enxergam a morte como uma perda, certo? Eu não estou falando para aqueles que sofrem a ausência do ente querido amado. Não estou dizendo isso, estou dizendo para nós. Quando nós estamos caminhando para os braços do Pai, para o paraíso, isso não pode ser temido, você não pode ter medo da morte, muito menos medo do diabo, não pode ter medo de nada. O nosso espírito não é de medo, nosso espírito é que clama Abba Pai, é espírito de filhos amados. Então, quando Jesus nos dá esta vida, Ele nos dá essa vida por causa da sua ressurreição, da sua essência de ser e existir. Então a Bíblia diz assim, olha, morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, versículo 10 de Romanos 6, mas vivendo, vive para Deus. Olha agora o que a Bíblia diz, gente, é muito simples. Eu amo a simplicidade e a clareza das Escrituras, e aquilo que não for simples ou claro como estamos lendo, relaxa que o Espírito Santo, no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno, vai revelar a você. Mas aqui está dizendo assim, olha, da mesma forma que Cristo morreu para o pecado uma vez por todas, versículo 10, versículo 11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o versículo 11 está fazendo uma referência à nossa pessoa, daquilo que Jesus experimentou, que está relatado no versículo 10, ou seja, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Então você e eu morrendo com Ele, na semelhança da sua morte, morremos para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Aí diz o versículo 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, assim como Cristo morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado. Assim como Cristo foi ressuscitado e vive para Deus, assim também nós, você e eu, somos ressuscitados e vivemos para Deus. Portanto, olha agora bem, gente,
Eu já falei sobre isso aqui em outras lives, tá? Mas vamos repetir. Eu não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu não canso de repetir que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja ele religioso, seja ele ímpio, não importa. É o Evangelho que salva, transforma, liberta, dá vida nova, cura as nossas feridas, transforma todo o nosso ser. Portanto, versículo 12. Já que você não é mais escravo do pecado, morreu para o pecado e vive para Deus, versículo 12. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Este corpo aqui, ele tem desejos, ele tem sentimentos. Então ele pode reagir às percepções e aos seus sentidos, mas ele não pode, de acordo com as suas sensações, sensibilidades, sentidos e desejos, dominar a minha vida no que diz respeito ao pecado. Olha só, tudo que for pecado, gente, na sua e na minha vida, a gente deve rejeitar. E não vamos estabelecer regrinha. A base, o fundamento é o seguinte: é santidade, é justiça, é pureza? Ok, siga em frente. Não existe regrinha. Pode usar biquíni ou tem que usar maiô? Pode usar calça comprida ou tem que usar saia e vestido? Pode cortar cabelo ou o cabelo tem que ser grande ou tem que ser comprido e não pode dizer? Pode usar barba ou não pode ter barba? Tem que usar terno ou não tem que usar terno? Não, isso não existe na Bíblia. Uma loucura de gente aí que não tem a graça de Deus. É santo, é puro. O que você faz é puro, o que você vê é puro. Ué, é simples, gente. Você vai assistir um filme. O filme tem cenas eróticas e pornográficas. É puro isso aí? Alimenta a sua mente com pureza, com santidade? Cenas picantes, eróticas, palavrões, coisas assim, alimentam sua mente de forma saudável para que a sua mente seja a mente de Cristo? Você vai assistir um filme de terror, de demônios, espíritos malignos, possessão. Tem gente que gosta de ver essas coisas. Aí eu te pergunto, isso edifica a sua vida? Sentar numa roda e falar mal dos governantes, eu não estou aqui discutindo política, estou falando de governantes, que a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Falar mal dos governantes, falar mal, fofocar, maledicência contra as outras pessoas, falar na ausência de alguém, falar desta pessoa, isto traz edificação para a sua vida? Isso melhora a sua vida? Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ele é a nossa vida. E ofereçam os membros do corpo, este corpo aqui de vocês, como instrumentos de justiça. Ora, este princípio, este fundamento bíblico, para mim, pelo menos, me traz muito descanso na perspectiva de que eu não preciso de regrinhas, de doutrinas humanas. A minha vida é uma vida livre, eu sou livre, livre do pecado, e agora a minha vida deve expressar a santidade, a justiça e a pureza de Deus, da sua palavra. Devo caminhar tranquilo. Então, tudo que eu for fazer, tudo que eu for ouvir, ver, experimentar, tocar, é simples, gente. Glorifica a Deus, exalta a Deus, é para a glória de Deus. Sei, aí a pessoa quer que eu fale o quê? As pessoas me procuram, me fazem cada pergunta. Pastor, e na festa junina, que tem lá a celebração, sei lá o quê, há determinados pessoas que foram reconhecidas canonicamente como pessoas
que têm um poder de divindade, de cura, porque elas foram reconhecidas por uma graça que ofereceram a alguém que as pediu. É pecado? Eu sei lá, glorifica a Deus. Ué, você que tem que saber, não sou eu não, meu irmão. Ai, pastor, eu estou agora com minha namorada, nós resolvemos agora, nós vamos morar juntos. É pecado? Ué, isso é fornicação, querido. Ué, isso é fornicação, meu irmão, meu amado, precioso, minha querida. Agora, se você acha que não, beleza, você vai prestar contas a Deus. Não, eu não sou um alcoólatra, não. Eu só tomo todo dia uma meia garrafa de vinho para poder relaxar. Mas não vos embriagueis com vinho, que há contenda, nem com cerveja, nem com cachaça, nem com uísque, viu, gente? Mas, sei não, meu irmão. Você trata a sua esposa mal, não dá a vida por ela. Você é infiel. Porque, gente, o que tem de crente infiel não é só infidelidade física, tendo relação sexual com outro par, seja homem ou mulher. Começa na mente. Primeiro vem o adultério mental, intelectual, emocional. Por isso que a Bíblia diz, ao olhar para outra mulher, não conceba, não aceite isso, não intente isso no seu coração, rejeite isso. É pecado? A Bíblia diz que mas você quer praticar? Acerte com Deus, amado. Você quer se embriagar? Acerte com Deus. Você quer ser uma pessoa imoral? Acerte com Deus. Eu não vou te dar regras. A Bíblia está dizendo que eu, Horácio, eu preciso pegar este corpo aqui, esse que foi usado há um tempo atrás, que eu me envergonho e me arrependo de que isso tenha acontecido, mas enfim, faz parte do meu passado, que pela bondade de Deus ficou para trás. Mas este que foi oferecido para o pecado e para a iniquidade, ele deve ser oferecido para a santidade, para a justiça, para a glória de Deus. Só isso. Eu vou fazer com que as minhas mãos sejam mãos de cuidado, de proteção, de afeto, de carinho, de amor, de abraço. Eu vou fazer com que a minha vida seja uma vida para edificar a minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, porque eu aprendi desde quando eu fui para a Comunidade da Graça com o pastor Carlos Alberto Bezerra, que a minha primeira ovelha é a Áurea. É uma ovelhinha que deu trabalho, viu, gente? Mas eu fiz dela uma ovelhinha bacaninha, tem os carrapichinhos em tudo. Ela tá bacaninha para danar essa ovelhinha. Tá uma benção. Minhas ovelhinhas, primeiro foi a Áurea, depois vieram as ovelhinhas Daniela e Camila, e eu tive que ir lá também dar um trato nessas ovelhinhas. E a gente vai cuidando dessas ovelhinhas como nós somos cuidados, porque eu também estava cheio de carrapicho, mas fui sendo tosado, aí você e vai nascendo, vai sendo cuidado, e você vai melhorando. Mas nós somos ovelhas. Ovelha, meu irmão e minha irmã, ouve a voz do pastor e segue o seu pastor. É por isso que eu já passei por muita crise quando as pessoas congregavam conosco, depois diziam, eu vou sair, meu tempo acabou, eu acho que meu tempo aqui já foi, eu sinto que eu tenho um chamado lugar, e eu sofria com aquilo, rapaz, mas menino, não faz isso, a gente ficava na preocupação de que a pessoa se perca. Hoje a pessoa fala comigo, eu vou, eu falo, Deus te abençoe, vai em paz, seja tu uma bênção, frutifique, multiplique, reparta e seja uma bênção para onde você vai, ser tu uma bênção. Se Deus, olha o que eu tive que aprender, meu irmão, maturidade, eu tive que aprender a respeitar e a honrar a palavra do meu irmão, quando ele diz para mim, Deus falou comigo para eu sair. Se Deus falou com ele, gente, presta atenção, se Deus falou com ele, eu não tenho que questionar, foi Deus. Eu tenho que me calar. Ele disse, tá bom, amado, que pena, amo você, gostaria que você congregasse conosco, que estivesse conosco, mas se Deus falou para você ir, eu vou me levantar contra Deus. Não faço isto mais. Agora, a Bíblia diz que nós devemos congregar. Não deixe de congregar. Eu sei que está aí a pandemia,
Porque é assim, gente, todo mundo tem essas restrições todas aí, prudência, sim e tal. Mas olha, à medida que você estiver seguro, for vacinado, estiver já caminhando, congregue, é importante congregar. Não deixe de congregar. Se não for na comunidade, vá congregar aonde Deus te colocou, aonde você entende que deve estar, mas congregue. Mas dito isso, você ama a Deus acima de todas as coisas? Obedeça a palavra dele. Ame sua esposa, ame seu marido, como Cristo amou a igreja, dê a vida por ele. Ame seus filhos, lembrando que eles são herança do Senhor e que eles devem ser educados, ensinados, edificados para Deus. Nós não criamos filhos para nós. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos que são dele, nos foram dados como herança para ele. Por isso que não tem este estresse, esta crise. Eu respeito, entendo e aceito quem não quer ter filhos. Ok, isso é uma opção. Inclusive quem não quer casar, quer ficar solteiro, nenhum problema. Agora, não por causa do que vemos no mundo é que devemos deixar de ter filhos. É só isso. Filhos, eles são herança de Deus. Então, eles nunca são maldição. Eles sempre são bênção. É verdade que chega uma fase na vida que todos nós temos que decidir o que queremos fazer com a nossa vida. E aí nós, pais, temos tão somente que aceitar, orar e abençoar e pedir a Deus que a mesma misericórdia e graça que esteve sobre nós esteja também sobre eles. Quando você e eu nos relacionamos desta forma, nós estamos oferecendo a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Pai Celestial. Então, o desejo do meu coração para você é que você experimente a vida ressurreta de Cristo. E lembre-se, Ele é vida e vida eterna. Então, a morte nunca, nunca deve nos assustar, nos espantar, nos fazer desesperar. Ao contrário, o morrer é lucro, mas se eu vivo, Ele é vida, Ele é a minha vida, a vida eterna. Que o Senhor te abençoe, te dê paz, descanso, alegria, conforto, consolo, renovo nesta manhã, que a alegria dele transborde do seu interior e que em todo tempo você possa desfrutar do melhor que Deus tem para você. E lembre-se, em Cristo, o melhor de Deus sempre está por vir. E firme-se na palavra. Vou repetir o que eu já tenho dito. Todo pensamento que tirar a sua paz ou que trouxer perturbação para a sua vida, rejeite em nome de Jesus, porque o pensamento que Deus tem para a sua, para a minha vida, é pensamento de paz.